Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Pode bater palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Igreja, nós vamos agora dar sequência ao segundo culto. Pela tarde nós já tivemos a etapa de hoje, à tarde, que é a preparação da Santa Ceia, domingo, com o tema A Oliveira Verdejante, que é o que está sendo pregado desde domingo de manhã, e foi a sequência das mensagens. E agora mais uma etapa para completar mais uma fase. O texto que está sendo lido é Salmo 52. Ontem foi lido em Romanos 11, falando sobre o zambuzeiro, que é semelhante à oliveira verdejante. Então é uma mensagem que está se aprofundando nessa parte profética de Salmo 52, 8. Então vamos ler esta parte agora de hoje, ou a mensagem de hoje, mas a base é Salmo 52, 8. Mas eu me assemelho como a oliveira verdejante na casa de Deus. Na João Ferreira, mas eu sou como oliveira verde na casa de Deus. Na Jerusalém, se assemelho à oliveira verdejante. E eu confio no plano de Deus, na sua misericórdia agora e para sempre eternamente. Na João Ferreira está, eu confio na misericórdia de Deus. Na Jerusalém diz, eu aceito esse plano, eu confio no propósito de Deus para sempre e eternamente. Então essa é a base da leitura, Salmo 52, 8. Então podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Irmãos e irmãs, então tem sido ministrado, agora com maior profundidade, que nós temos que viver o que está no propósito de Deus. Por isso que Davi é usado por Deus e profetiza algo sobre Cristo, algo sobre a igreja, algo que está no coração de Deus para ele mesmo, que é viver como oliveira verde, oliveira verdejante na casa de Deus e confiar nesse plano de Deus para a eternidade. Então Davi nunca pediu para ser rei, nem para ser rico, nada. Ele era de uma família pobre e paupérrima. Seus irmãos eram soldados rasos no tempo do rei Saul. A família de Jessé era pobre. Davi tinha a tarefa pior, que é viver fora de casa e cuidar de poucas ovelhas. Mas ele tornou um adorador de Deus. Então a palavra declara que Deus olha para ele e declara que era um homem segundo Deus. Então veja bem que aí Davi, ele vai compreendendo o que é o propósito de Deus, é ser uma oliveira verde, que vem a profecia para ele, porque os salmos são cânticos que ele cantava a Deus, e ele é inspirado em cantar este salmo, e ele declara, sou como oliveira verdejante na casa de Deus e confio nisto. Como que ele pega essa letra e de onde vem essa letra? É o próprio Deus, pelo seu Espírito, que o inspira nessa profecia. Então essa profecia, ela aponta para Cristo, para a igreja, para Israel, para todos nós. Porque Deus utiliza então a oliveira verdejante como um princípio profético? Porque a oliveira verdejante, ela que dá o azeite puro, é a oliveira verdejante. E a oliveira, ela tem características que outras árvores não têm. Uma delas é que ao ser plantado o caroço da azeitona, o que já ocorre? Ela desenvolve raízes radiais, quer dizer, raízes que vão apontar para o centro da terra, procurando o aquífero, ou poços artesianos, ou água. Então muitas vezes naquela região árida do Oriente, as raízes da oliveira têm 40 metros de tamanho, de profundidade, 50, até achar água. Enquanto a raiz não encontrar água, o caule não desenvolve. Ao encontrar água, as raízes vão se aprofundando, percorre vários tipos de solos, e aí, encontrando água, ela desenvolve. E aí ela então desenvolve agora as raízes que são equatoriais, ou que vão crescer horizontalmente.
E aí elas, encontrando outras raízes, elas enrolam nelas, que são de outras árvores, não para ser parasita, mas para passar água, seiva para outras plantas. Então, aonde tem oliveira verdejante, cria-se uma grande floresta de árvores verdes também, porque não tem água, mas elas são nutridas pelas oliveiras verdejantes. E aí desenvolve o caule, e o caule vai crescendo até dar azeitonas. E a oliveira verdejante, ela é imune a cupim, imune a insetos, pode até pôr fogo nela que ela cresce de novo, cortá-la, ela brota. Existe oliveiras verdejantes até hoje em Israel, que tem mais de 2000 anos, que é a mensagem final que vai ser pregada domingo. Por que Deus permite a existência dessas árvores? Elas são milenares e muitas árvores no mundo não vivem tanto tempo. Qual é a explicação das árvores como videira verdejante serem milenares? Mas veja bem que a oliveira verdejante, ela sobrevive a intempérias, a situações adversas, porque as raízes são profundas e nutridas por água. E ontem então foi pregado a outra fase. Por que tem oliveira brava, que é a chamada do zambuzeiro? Porque da família das oliveiras tem a oliveira verdejante e a oliveira brava, que é chamada zambuzeiro, que cresce semelhante quase à oliveira, dá até azeitona, mas amarga. Mas em certo momento que planta o caroço do zambuzeiro, que é a oliveira brava, não desenvolve a raiz profunda. Na hora que começa a desenvolver, ela já brota o caule e cresce, e logo vai dar azeitona, só que é uma azeitona ruim, que não vai dar azeite, vai servir só para alimento de animais. Porque na realidade o que ocorre, que vai ser pregado agora, que é a oliveira verdejante, ela tende a dar 4 tipos de azeite. Ao tornar adulta, então ela vai produzir azeitonas. No Velho Testamento, como até hoje, extrai-se do azeite vários subprodutos. No Velho Testamento, o que fazia? Então pegava as moendas, que são pedras arredondadas, que eram colocadas no eixo um eixo central, e bois rodeavam aquelas moendas, iam colocando moendas, e no buraco delas iam jogando azeitonas para extrair o azeite. Então a primeira pedra, mais ou menos ela, uns 80 quilos que tinha, assim pela métrica que eles calculavam, jogava as azeitonas e extraía o óleo extra virgem. O primeiro óleo, o primeiro azeite é nesse peso de pedra que extraía. Este azeite era aquele que era usado lá no tabernáculo para ungir o tabernáculo, porque senão Deus não manifestava a sua glória. Então isso já foi falado do primeiro azeite. Então veja bem, nós somos oliveira verdejante. Se o Espírito Santo atuar em nós, se nós tivermos o coração ligado para Deus primeiro, então não vamos preocupar com as coisas da terra, que são secundárias. Mas o zambuzeiro não cresce a raiz, ele cresce mais para fora. Assim é muito cristão, converte, mas não busca o coração de Deus e busca as outras coisas e vira zambuzeiro. Ou seja, não vai o Espírito Santo operar como quer, e aí não vai ser usado. E o zambuzeiro não tem muita qualidade e não vai ter muita serventia. Mas foi pregado que o azeite da oliveira verdejante, ela é usado primeiro para o tabernáculo, para trazer a glória de Deus. Depois põe mais uma pedra na moenda, aí extrai o segundo azeite, que já foi até pregado. O segundo azeite é um azeite mais espesso, que era usado lá no candelabro, onde punha fogo, ou até para iluminar as casas. Então o segundo azeite é iluminação, que para nós hoje é o quê? É o cristão que busca a Deus, traz a glória de Deus na terra e dissipa as trevas, o pecado, os demônios. Veja, a nação brasileira cheia de pecado, de corrupção, e é um país que diz tanto ser cristão, um país que tem tantos apóstolos, tantos pregadores, tantas igrejas, e um país em trevas ainda. Mas está faltando a igreja? Está faltando pregador? Não, está faltando oliveiras verdejantes no Brasil ou na nossa nação.
Mas por que está faltando? Porque na realidade a maioria converte, mas não quer buscar Deus todo dia. Muitos convertem, mas já quer Deus só para a solução dos problemas. Aí ele quer virar o zambuzeiro, que o zambuzeiro não gasta tempo em criar raiz, ele gasta tempo em crescer para fora, em aparecer. E aí produz uma azeitona ruim. Então fica uma oliveira, mas é brava, não tem como Deus usar adequadamente, porque a oliveira verdejante demora a aparecer. Aí é o problema de muitos cristãos. Querem já que Deus faça tudo, mas nós não fomos criados para Deus nos servir, fomos criados para servir a Deus, para viver para Ele, por Ele e para Ele. E uma das situações que mudou a história do mundo foi a igreja primitiva, apostólica, porque eles buscaram a glória de Deus primeiro, e na hora que todos tornaram semelhança de Cristo, não transtornou o mundo, todos viraram oliveira verdejante. Mas depois que a igreja orou, e nem foi todos. Como que começou a igreja? Jesus ressuscita e ele fica 40 dias na terra aparecendo para os discípulos, ou quem seguia ele, e ele fala para 500 pessoas: ficai-vos em Jerusalém orando. Quantos que ficaram orando? Quem lembra? 120. Mesmo o próprio Jesus falando, mostrando as mãos furadas, o corpo glorioso e ressurreto, mesmo o homem, Deus, Jesus ressurreto, falando para o povo que o seguia, e ele pedia: fiquem em Jerusalém. Mesmo assim não ficaram, só 120. É a mesma coisa hoje, é a raça adâmica caída, porque a maioria que estava ali era estrangeiro, e a maioria deve ter falado: não, tem que voltar para o meu país, tenho família lá, esposa para tratar, filho, conta para pagar, a distância é longa até eu voltar para o meu país, vai demorar e eu ficar aqui orando. Mesmo Jesus falando, não ficaram. É a mesma desculpa farrapada de hoje, de todos nós. Aí vai virando zambuzeiro, não desenvolve a raiz, vai dar azeite de má qualidade, ou um azeite ruim que só serve para dar para animal, que é o que o zambuzeiro produz. Mas a igreja que permaneceu em Jerusalém orou, e dali então foi tornando oliveiras verdejantes, ao ponto de tornar semelhante de Cristo, transtornar o mundo. Por quê? Aí produziu o Espírito Santo azeite neles mesmo, para trazer a glória de Deus, que orava, o local tremecia, abalava-se, luz para dissipar trevas, alimento para todos. E o último produto da oliveira verdejante é o sabão, que aquela pasta da azeitona que faz o sabão de oliva, que é hidratante, que para nós representa o combate ao pecado, que não é combater o mal expulsando a pessoa, mas sarando a pessoa. Então veja bem que a igreja dos apóstolos combatia o pecado, mas não com opressão, engano, ritualismos, não, levando a pessoa a se quebrantar a Deus. Aí o mundo foi transtornado, é a visão da oliveira verdejante. Mas tem que passar pelos princípios da oliveira verdejante, é o que Deus tem falado. E ele tem falado: meu servo, vai adiante. Mas Senhor, temos orado, buscado, mas ainda não há o avivamento. Deixa a raiz crescer, não preocupe ainda com o caule, tudo é no tempo do teu Deus. Ó Deus, mas ainda mesmo crescendo o caule, pode ainda a oliveira ser quebrada, alguém pisar nela, cortada, vir fogo. Por isso que muitas vezes, além de estar buscando a Deus, ainda vem coisas contrárias, pessoa para acusar, pessoa para jogar praga. Mas a oliveira verdejante, ela volta a crescer mesmo queimada, ela volta a crescer mesmo na seca, porque as raízes estão profundas até lá no aquífero, nos poços artesianos, e as células delas são reprodutivas. Mas queima o zambuzeiro para você ver, ele não cresce de novo, morre. Outras árvores, mas a oliveira verdejante, ela é diferente. Então veja que é a visão da igreja gloriosa, é desenvolvermos como oliveira verdejante,
Mas ontem foi pregado uma parte que, quando a pessoa não desenvolve rapidamente, a tendência é ele virar zambuzeiro, que é a oliveira brava, que não desenvolveu a raiz, mas parece a oliveira. Por isso que Paulo, em Romanos 11, fala que pode ser enxertado o zambuzeiro na oliveira verdejante e mudar. Então Deus dá ainda chance para essa igreja, para todos nós, que muitas vezes ainda temos características do zambuzeiro. Para de orar, não produz raiz para Deus. Muitas vezes só queremos as coisas externas, que representam dinheiro, fartura, bênçãos da vida, coisas da terra, e acaba deixando o principal, que é servir o coração de Deus. Mas podemos falar: ó Deus, eu quero virar oliveira verdejante. Então Deus pega a nossa vida e enxerta na oliveira verdejante, que é o próprio Cristo. Aí desenvolve de novo. Então o que está sendo pregado é a chance que Deus dá à igreja como um todo, para vermos se estamos como oliveira verdejante mesmo, ou resquícios, ou vestígios de zambuzeiro, de raça adâmica caída, que não desenvolveu totalmente a raiz para Deus, ou para o próximo, ou estamos pensando em nós mesmos. Um sinal para ver se é oliveira verdejante é se o Espírito de Deus está produzindo em nós as 4 etapas: trazendo a glória de Deus na terra, luz para dissipar demônios, palavra viva que muda a história das pessoas, e o combate ao pecado para nós mesmos também, o azeite de oliva, o cheiro da santidade e não do pecado. Aí é um sinal. Mas se nós estamos só falando o que agrada a carne, é zambuzeiro. Só o que agrada a nós mesmos é raça adâmica. Então precisa do enxerto. Falar: ó Deus, eu quero uma chance de Deus de novo. Eu me converti, mas eu parei no meio do caminho, não continuei, deixei o mundo atrair, virei oliveira brava, e deixei de ser oliveira verdejante. Não cumpri o que Deus mandou desde o início. Mas a igreja primitiva cumpriu. Por isso que 500 foram convocados, nem todos ficaram, mas os que ficaram foram adiante. O próprio Jesus ressurreto enfrentou isso, mesmo ele aparecendo visivelmente ressurreto com glória eterna, a raça adâmica ainda rejeitou. Quanto mais nós, que ainda somos carne, pecadores e miseráveis, queremos que as pessoas venham na igreja, venham orar, ou servir, ou buscar Deus. Nem o próprio Cristo foi atendido na maioria. Por isso que ele nos conforta e fala: meu filho, cumpra o que é determinado, viva o que está no coração do Pai, deixe o meu Espírito atuar, e viva o que está na profecia. Seja oliveira verdejante, e eu confio nesse plano, e eu quero essa misericórdia na minha vida. Por isso que Davi profetiza: você tem que querer, Senhor, eu quero isso na minha vida. Oliveira verdejante mesmo, abomino raça adâmica e ser zambuzeiro. Mas tem pessoa que está preferindo, e corre o risco de vir um incêndio, o zambuzeiro perecer, ou morrer na volta do Senhor. Mas se for oliveira verdejante, permanece para sempre. Então hoje a sequência da ministração é essa, de nós falamos: ó Deus, me coloque no meu coração que este é o plano melhor para a minha vida, e querer ser oliveira verdejante. Caso me tornei zambuzeiro, mude a história, Pai, mude a história da minha vida, e me volte aos planos de Deus. Se você fizer uma conta de porcentagem, quem é bom na matemática ou na porcentagem, na matemática financeira, 500 pessoas, 100%. 50%, 250 pessoas. Quanto daria de porcentagem 120 pessoas? Deixo a interrogação para você ver que esse geralmente é o número das pessoas que buscaram sempre a Deus num total na igreja, ou num chamado. Não é 100%, nem a metade, é menos da metade dos que vão realmente tornar oliveira verdejante. 120 é menos que 250, que é 50%.
Quanto daria 120 de 500 em porcentagem? Você vai notar algo impressionante. Isso vamos deixar lá para domingo, sobre a visão das oliveiras verdejantes. Então essa é mais uma etapa, e as palmas para louvar e bendizer o santo nome do nosso Salvador Jesus. Então fique agora de pé. Vamos então orar ao Senhor nosso Deus. Senhor meu Deus e Pai, nós estamos, ó Deus, preparando para a grande santa ceia das oliveiras verdejantes, que vai completar domingo à noite. Louvado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, Pai bondoso, Pai misericordioso, mais um dia que clamamos, ó Pai, tira de nós qualquer vestígio de zambuzeiro, tira de nós, ó Pai, qualquer sinal do homem caído, adâmico. Nos ajuda a perseverar em oração, em santidade, em novidade de vida. Ó Deus amado, a palavra foi pregada em mais essa etapa. O zambuzeiro é chamado oliveira brava, porque a raiz não desenvolve muito, dá até azeitona, mas amarga, que só serve para alimentar os animais, nem produz luz, nada, é de valor desagregado. Mas quando pega o zambuzeiro e enxerta na oliveira verdejante, muda o zambuzeiro. É uma visão da palavra, que se nós nos reconsiderarmos com Deus, Ele vai nos mudar, Ele vai prosseguir a nossa transformação. O melhor mesmo é já converter e já procurar o coração do Pai todo dia, e não querer as coisas da terra, porque a maioria dos ministérios já leva a pessoa a crer e só quer que a pessoa busque as coisas da terra e tornará os mais miseráveis homens, em vez de focar as raízes para o coração do Pai, porque nós somos chamados oliveira verdejantes e devemos crer e aceitar esse plano, essa misericórdia eterna. Ó Deus amado, abundante vitória sobre todos nesta noite, como muitos já vieram à tarde, ao longo dessa semana, muitos estão vindo, aceitando a misericórdia de Deus, mas muitas vezes, ó Pai, o nosso desejo de ver todos alcançados, muitas vezes ficamos perplexos em saber tantas situações que ainda a raça adâmica comanda as pessoas, mas o próprio Jesus nos conforta, porque Ele mesmo, aparecendo a 500 fiéis, pede para eles ficarem. O próprio Deus ressurreto na terra, fazendo um pedido a homens carnais, a homens servos, mesmo assim não dão atendimento a Ele, e aí preferem dar as desculpas da raça adâmica, as viagens, ou o trabalho, ou o país está longe, ou a família, ou o dinheiro a receber, ou alguma desculpa que tem, ou de uma doença, algum problema. É as mesmas coisas hoje, mas 120 ficaram, e dali a oliveira verdejante foi crescendo, que é um símbolo da igreja, e transtornar o mundo, porque Deus pôde operar a glória dele na terra, por causa das oliveiras verdejantes, luz para iluminar, dissipando as trevas, alimento que é a palavra viva, porque foi naqueles momentos que a palavra foi vindo para a terra de forma assustadora, e o combate ao pecado, ao homem caído. Nos ajuda, Senhor, a viver como oliveira verdejante. Pai, a profecia de hoje se cumpre, Pai, que este ministério venha transtornar o mundo mesmo com a tua glória, com o teu poder, para o dia do Senhor que se aproxima. Mais uma etapa se cumpre hoje desta campanha, que vai até domingo com a grande santa ceia. Muito obrigado, Pai, pois até aqui tem o Senhor nos ajudado. Pai amado, Pai querido, sabemos que é árdua a palavra ser pregada, é árdua a tua obra, Pai. O caminho é estreito e largo é o caminho da perdição. Muitas vezes, ó Pai, a facilidade do zambuzeiro crescer é maior do que a oliveira verdejante. O zambuzeiro aparece mais rápido do que a oliveira
porque a oliveira nada aparece anos e anos, só raiz que está crescendo, procurando água. Tenha misericórdia, Deus, que a visão torne clara para o teu povo. Como Davi profetizou, aceitamos. Queremos ser oliveira verdejante e aceitamos a misericórdia de Deus e o seu plano. Nos livra do mal, da carnalidade, da raça adâmica, do pecado. Tudo que é fora do plano de Deus nos livra, Pai. Tira da nossa cabeça todo pensamento da raça adâmica carnal, degenerada, perturbada, ou do pensamento das coisas dessa terra maligna. Vai nos limpando, Pai. Queremos é a mente Cristo, o caráter de Cristo. Louvado o nome do Senhor. Nos purifica de todo pecado, de todo mal, e torne, Pai, esta obra santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Vida abundante a todos em mais esse culto, para a honra e glória do santo nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar o santo nome de Jesus.